Ela foi abandonada ao nascer, foi criada por uma ursa e se tornou uma das maiores heroínas que a Grécia já viu. Só que até hoje quase ninguém ouviu falar sobre ela. Nesse vídeo você vai descobrir quem foi Atalanta, a heroína grega que quebrou várias regras da época, que desafiou heróis, desafiou deuses e deixou um legado que inspira. Oi gente, eu sou a Vicky, eu falo sobre música, eu falo sobre literatura, eu falo sobre aleatoriedades, então se você é novo aqui e quer se unir a essa bolha maravilhosa, já se inscreve aqui no meu canal para não ficar de fora do conteúdo. Esse vídeo foi totalmente inspirado por esse livro aqui, Atalanta, da Jennifer Saint, que assim como muitos outros que existem hoje em dia, é uma reimaginação de um mito grego. E claro, não só do mito grego, né, mas também é um reconto dessa história através da perspectiva feminina, que muitas vezes fica às margens ou então é totalmente esquecida. Vou citar para vocês dois dos meus livros preferidos que seguem essa mesma linha aqui. Um deles é Circe, a famosa feiticeira, que faz uma aparição na Odisseia. E o outro é justamente A Odisseia de Penélope, que é um livro da Margaret Atwood, excelente, vocês vão ler assim, num dia só, se vocês quiserem, que conta a história de como Penélope ficou anos esperando seu marido Odisseu voltar da Guerra de Troia. Recomendo demais a leitura dos dois, já coloquem aí na lista de vocês, tá? Bom, já tem um tempo aqui que eu quero fazer esse vídeo, mas foi só ultimamente que eu tive, talvez, o complemento e a inspiração para fazer esse script aqui, e eu não sabia que essa inspiração estava justamente aqui em Madrid. Faz pouco tempo que eu visitei o Museu do Prado e eu acabei encontrando um quadro que representa um evento muito marcante aqui dessa primeira parte do livro, mas não só no Prado, andando por Madrid também eu me dei conta de que eu passava por vários lugares que tinham referências justamente a essa história e eu nunca tinha me dado conta até ler Atalanta. Aliás, eu não conhecia Atalanta até ler a Atalanta da Jennifer Saint, e é um desperdício, na verdade, porque é uma história muito interessante. Então vamos lá. Eu já vou avisar, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, então provavelmente ele vai ser dividido em 3 partes, ok? Eu vou explicar o porquê depois. Bom, vou começar dando um breve resumo para vocês sobre quem foi Atalanta. Então, Atalanta, filha de um rei, e aí existem fontes que vão divergir sobre quem era esse rei, mas vou ser bastante direta nesse resumo, tá? Então, Atalanta, filha de um rei, foi deixada aos pés de uma montanha para morrer. Por quê? Porque ela era menina. Só que, ao invés de morrer, ela foi resgatada por uma ursa. E essa ursa cuidou de Atalanta até mais tarde ela ser encontrada por um casal de caçadores. E esse casal de caçadores ensinou a Atalanta a meio que se virar na floresta, né? Então ela aprendeu a lutar e a caçar com seus pais adotivos. De acordo com o mito, Atalanta foi escolhida para ser a protegida de Ártemis porque por todas essas habilidades que ela demonstrava, né? Atalanta era veloz, ela era forte, ela era sagaz, acima de tudo, independente. Então, basicamente, ela incorporava esses e outros valores também de Ártemis, como, por exemplo, o viver em harmonia com a natureza e, principalmente, a rejeição que ela tinha a quaisquer expressões de feminilidade. E isso, se atentem, vai ser um contraste muitíssimo importante com a deusa Afrodite. Então, a primeira parte do livro ela é dedicada justamente a mostrar as origens de Atalanta, né? Desde o nascimento dela até a sua convivência com a deusa da caça e o seu séquito de ninfas virgens, né? Já que reza a lenda, a própria Ártemis foi encarregada ali de refinar as habilidades de Atalanta, principalmente na caça com o arco e com os cachorros também. Não sei se vocês já repararam, mas várias representações de Ártemis são feitas junto com os cachorros, inclusive na capa do livro também é assim. Então nessa parte a gente vai entender de qual gesso, de qual molde saiu Atalanta, né? E por que ela se torna esse símbolo inabalável de estoicismo e por que ela tem tanta vontade de ser reconhecida, né, de ser validado como essa própria imagem da deusa Ártemis, e ela chega até inclusive a prometer manter a sua pureza, manter a sua castidade e dedicar a sua vida toda à caça. E por que isso, né? Por que ela decide se manter pura a vida inteira? Por que ela faz esse voto a Ártemis? Porque Ártemis, ela, além de ser a deusa da caça, dos animais, né, da vida selvagem, dos nascimentos, ela também é a deusa virgem, é a deusa das donzelas. Então todo o seu séquito de ninfas também prometia a mesma coisa. Elas tinham que se manter puras por toda a vida, e guardem essa informação que ela vai ser muito importante para o próximo evento, que eu vou contar para vocês agora.
Porque eu considero que esse livro tem 4 eventos super importantes que vão afetar diretamente essa personagem, né? Mas eu só vou falar sobre 3 deles. Então a gente vai falar sobre a gravidez de Calisto, sobre a viagem com os argonautas e, por último, a caçada ao javali de Calidão. Então vamos para a próxima parte, que agora a gente vai falar um pouco sobre a gravidez de Calisto, a ninfa preferida de Ártemis. Esse evento é descrito logo na primeira parte do livro e é um evento importante porque ele vai reforçar algumas crenças de Atalanta e ele também vai aumentar a sua devoção, a sua reverência a Ártemis, mas o medo que ela tem a ela na mesma medida. E que evento foi esse que envolve Calisto? Esse evento foi justamente quando Ártemis descobre, enquanto Calisto se banhava, que ela estava grávida. Então, na cabeça de Ártemis, né, Calisto quebrou esse voto de castidade. Mas, na verdade, ela foi forçada a quebrar esse voto, porque aí entra o famosíssimo Zeus. Zeus ficou apaixonado pela beleza de Calisto e, obviamente, que ele não conseguiu se conter. Fez coisas e Calisto engravidou, e aí a consequência ela já sabia qual seria. O fim dela seria um fim horrível. No mito, Ártemis é implacável com Calisto, mas eu quero trazer para vocês 2 quadros aí que vai entrar minha visitinha ao Prado, porque um deles está até hoje no Museu do Prado, que é o quadro Diana e Calisto. Então, o primeiro quadro que eu vou mostrar para vocês é um quadro de Tiziano, que eu, se não me engano, esse quadro acho que está na Inglaterra. E o segundo quadro é o quadro de Rubens, que é o que está no Museu do Prado. Vamos começar com Tiziano. Bom, as pinturas, como eu disse, elas vão mostrar o momento em que Ártemis descobre a gravidez de Calisto, enquanto a ninfa tomava um banho no rio. E no quadro de Tiziano, o que mais me chama a atenção é a fúria de Ártemis e a vulnerabilidade de Calisto. Ártemis aqui vai posar como uma figura super imponente, e a sua linguagem corporal demonstra essa raiva e esse julgamento, né? Olhem para o dedo dela apontando. Ela tá ali no papel de deidade implacável. Então, o que acontece com Calisto, por mais que a gente entenda, né, que é algo completamente absurdo, afinal de contas ela foi violada, para Ártemis isso é uma quebra de votos, né, e uma quebra desse código moral estabelecido por ela. Então a gente vê aqui Calisto na parte esquerda, ela está visivelmente abalada, ela está envergonhada e o seu rosto está na sombra, o que vai revelar a natureza dessa situação dela, que é obscura e é trágica. As ninfas, por outro lado, aparentam ter reações distintas, né? Desde consolo, surpresa e pena, até julgamento e desaprovação, como Ártemis. Atrás a gente vai ver um cenário bastante bucólico, muito calmo, né? Muito rico também, que contrasta totalmente com a tensão da cena que vai se desenrolando aí em primeiro plano. Agora a gente vai para o quadro Diana e Calisto de Rubens, que é o meu preferido. Bom, como eu disse, o quadro de Rubens está atualmente no Museu do Prado e foi justamente em Madrid que Rubens encontrou o quadro de Tiziano e resolveu estudar as suas técnicas reproduzindo esse quadro aqui, quase um século depois. E eu gosto muito dos movimentos e das expressões que Rubens vai conferir às figuras no seu quadro, porque elas podem sugerir aspectos muito pessoais do pintor, principalmente quando a gente olha para a própria Ártemis. Enquanto no quadro de Tiziano ela assume essa posição de imponência, de julgamento, no de Rubens vocês conseguem perceber que ela demonstra quase uma dor e uma angústia quando ela olha para Calisto? A posição das mãos dela e do corpo é diferente, né? Como se ela não pudesse acreditar no destino de Calisto, que é um destino que ela mesma vai condenar. Nesse quadro a gente percebe quase um aspecto mais assim humano da deusa, né? E a dualidade dela vibra mais. Então, apesar dela ser uma deusa protetora, ela também pode ser uma força intransigente da natureza e da justiça divina. A punição divina aqui é algo inevitável e implacável. Bom, o final da história, como eu disse, é um final triste e vai culminar com Calisto sendo transformada em urso. Depois, por pena, como se já adiantasse alguma coisa, né? Zeus vai colocar Calisto no céu, junto com as estrelas, e ela acaba se tornando a constelação de Ursa Maior. Bom, o que a gente entende com tudo isso, né? A Atalanta percebe que mesmo que ela tenha um lugar privilegiado ao lado dessa deusa, ela não está isenta de sofrer punições caso ela cometa algum tipo de transgressão, né? Algo que infringe esse código moral que é tão
tão rígido. Ela se dá conta de que essa sua posição de favorita é frágil e ela precisa manter essa posição. Caso contrário, se ela cometer alguma falha, alguma transgressão, não vai existir pena ou sororidade no mundo que vai salvá-la. Então, no momento em que Atalanta presencia a punição de Calisto, algumas coisas mudam dentro dela, né? Então, os seus votos à deusa ficam muito mais fortes, né? E essa determinação que ela tem de provar o seu valor, a sua identidade, só aumenta. E isso nos leva à pergunta que vai guiar o próximo vídeo, a segunda parte dessa pequena série sobre Atalanta, que é: como que uma heroína tão jovem, uma mulher que rejeita a sociedade patriarcal, vai conseguir se meter num barco com mais ou menos aí 50 homens, comandado por Jasão, inclusive Hércules participa dessa jornada também. Como que ela consegue essa façanha de ser aceita num grupo que vocês já podem imaginar extremamente misógino? Então no próximo vídeo a gente vai ver como Atalanta quebra todas as expectativas e consegue cravar o seu nome no meio dos heróis mais famosos da Grécia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar um comentário e eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Beijo!